Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos fala da pobreza espiritual, a pobreza que nós precisamos ter diante de Deus se nós quisermos ser santos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança que nós escutamos no Sermão da Montanha. O contrário disso é o que escutamos no Evangelho de ontem. O jovem rico sai triste. Por quê? Porque Nosso Senhor pediu para que ele se desapegasse dos bens deste mundo. Ou seja, há uma felicidade em ser pobre em espírito e há uma tristeza em se apegar às coisas desse mundo. Os discípulos ficam aqui escandalizados, espantados, porque Nosso Senhor diz que dificilmente um pobre entrará no reino dos céus. Para eles, naquela época, a riqueza era sinal de bênção. Então, se alguém, como um rico, não vai entrar no reino dos céus, que é tão abençoado, que será de nós? É isso que os apóstolos pensam. Infelizmente, no nosso tempo, ainda há aqueles que vendem esse tipo de evangelho, O evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade. Venha para cá que Deus vai abençoar você e aí você vai ser só alegria na sua vida, Vai ser só glória, vai ser riqueza e tudo mais. Então, ainda, infelizmente, há aqueles que vendem esse tipo de evangelho, que não é o evangelho de Nosso Senhor, como nós escutamos aqui. Não é o evangelho onde Nosso Senhor diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Não é esse o evangelho. Então, o que é ser pobre em espírito? Veja, o rico neste mundo tem esse desejo constante de acumular mais bens e não está satisfeito com aquilo que possui. Ele quer sempre mais bens materiais. O pobre em espírito, ele tem um comportamento parecido, porém em relação aos bens espirituais. Ou seja, o pobre em espírito olha para si mesmo diante de Deus e reconhece que ainda não amou a Deus o suficiente, que não amou a Deus tanto como deveria amar. Então ele quer sempre mais, desapegado das coisas deste mundo, quer se doar cada vez mais, quer se entregar cada vez mais. E o Senhor diz que não ficará sem recompensa aquele que assim o fizer. O Senhor disse aqui para os apóstolos que eles se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é algo próprio para os apóstolos no último dia. Mas ele também diz para todos: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. O que é esse 100 vezes mais? Não pensemos aqui que necessariamente são 100 vezes mais mães, 100 vezes mais pais, Mas é 100 vezes mais aquilo que estas coisas valem. Veja, tudo isso é muito bom. Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, essas coisas são boas. E se desapegar delas por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fará ter uma recompensa maior. E qual é essa recompensa? O amor de Deus. Aqueles que vivem com fidelidade esse modo de vida de Nosso Senhor, que Nosso Senhor colocou aqui para os seus apóstolos, para os seus discípulos, um modo mais perfeito de se viver, sabem e experimentam que nada falta ao amor de Deus. Nada falta. Aqueles que abraçaram a vida religiosa e procuram viver dessa maneira, como o Evangelho propõe aqui, também os sacerdotes que vivem com fidelidade seu ministério sacerdotal, o seu celibato também, experimentam exatamente isso. Nada falta ao amor de Deus. É muito mais do que nós merecemos, é muito mais do que nós renunciamos. Então nós renunciamos a pouco comparado com aquilo que nós recebemos. Essa é a beleza do Evangelho de hoje e só poderá compreender isso aqueles que de fato viveram e vivem essa renúncia. Que nós procuremos então, meus irmãos, viver essa vida segundo o Evangelho de nosso Senhor, nos apegando destes bens desta terra e procurando então, nessa pobreza de espírito, ter essa espécie de santa ganância, onde nós queremos cada vez mais nos doarmos e nos entregarmos a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.